Hora do esporte, Renato Semensati aqui conosco. Boa tarde, Renato. Boa tarde, João Paulo Messer. Tudo está no seu lugar. Bom, quem acompanhou o nosso balanço geral aqui ontem já sabia, né? Foi antecipado aqui, é verdade. Anselmo, presidente, Alexandre Farias, vice-presidente administrativo. Qual é o papel do vice-presidente administrativo? Se o presidente se ausentar por um motivo, ele assume o clube. É uma espécie de vice. Isso. Ele é vice, ele é né? Vice, é o vice. Mas é o vice que assume, o primeiro da ordem sucessória. Lembrando que, tem um detalhe importante, lembrando que se o presidente se ausentar por qualquer motivo, pedir a renúncia até a metade do mandato, o vice não assume. É feita uma nova eleição. Tem que ter metade do mandato mais um dia. São 3 anos. 3 anos. Só lá a partir de 1/7/23 é que o vice assumiria. Mas não vai assumir, isso é uma outra história. Vamos explicar aqui o que é que aconteceu. Ontem a gente conversou aqui, você acompanhou, eu e o João falaram, olha, meu sentimento, não é informação, é de que o presidente será Anselmo Freitas e o vice administrativo, que foi toda a confusão da sexta-feira passada, foi causado pelo vice administrativo. Porque integrantes do Conselho Deliberativo negociaram com o presidente negociou com essas pessoas e aí foi indicado o nome, o lado de cá não quis, foi indicado o outro nome, o lado de lá não quis, o presidente falou, então eu me retiro da disputa, não sou mais candidato a presidente. Ontem, sabe, a água veio até o nariz, porque era o último dia de inscrição das chapas, meio-dia, não tinha ninguém inscrito. Automaticamente, no dia 1º de janeiro, o comando do Criciúma, se não tivesse ninguém inscrito até ontem, iria para o presidente do Conselho Administrativo e quem é que vai querer administrar essa situação? Então, conversa daqui, conversa dali, o presidente foi demovido da ideia de se ausentar do processo eleitoral, foi convencido a rever a sua posição, levou o vice-presidente administrativo, o Alexandre Farias, que no primeiro momento disse que não era compatível com a Federação Catarinense de Tênis, ao qual ele preside e tudo mais, mas também, se é o Anselmo presidente, eu vou. E nomes fortes da cidade, como por exemplo, o financeiro do Criciúma é o Vilmar Guedes, uma pessoa conhecida na cidade, muito respaldada na cidade. Então, foi formada uma chapa única com pessoas de respaldo na cidade. E a continuidade do presidente Anselmo, fundamental nesse momento do Criciúma. Não dava para entender o que estava acontecendo. O Criciúma sobe, a cidade faz festa e uma semana depois, briga daqui, briga de lá, esse aqui fala que tem que chamar a polícia para periciar celular, o outro diz que é o presidente que está mentindo e virou aquela confusão toda. O torcedor já não sabia mais, eu comemoro, agora não comemoro mais. Mas acho que o bom senso prevaleceu. Eu acho que essa é a palavra, João. O bom senso prevaleceu e acho que a continuidade do Anselmo com o Alexandre, com o Vilmar Guedes, esses nomes de peso, de impacto na cidade, são fundamentais para a boa vida do Criciúma, que tem uma Série B aí pela frente, daqui a pouco vai ser confirmado na Copa do Brasil. Então, um cenário maravilhoso deste final de ano não podia ser estragado por um ego aqui, o outro ali, esse eu não quero, aquele eu quero. Tem muita paixão nisso, é futebol, né? Futebol é isso mesmo, então, né? O futebol ele tem esse ingrediente que é a paixão, né? Não tem máquina de torcer, né? Não tem máquina de torcer, não tem máquina de fazer gol, tem o coração. Às vezes a vaidade é maior que o coração, aí dá problema. Mas via de regra é o coração, é a paixão. Então, quando as noites passando, as coisas vão voltando ao seu devido lugar e tudo mais. O fundamental é o seguinte, o Criciúma sai forte disso. Independentemente de ser Anselmo, de ser Alexandre, de ser Zé, João, Pedro, isso não importa. Essas pessoas, elas são importantes, mas são passageiras. A instituição é a que permanece. E vejo, com 3 anos agora, lembrando, né, João, o Anselmo Freitas exerceu o mandato tampão de 1 ano. Agora não, agora ele vai planejar o clube por 3 anos. E aí a gente tem a continuidade do Cláudio Tencati, a continuidade do Juliano Camargo, enfim, um processo que foi iniciado, ele vai tendo seus desdobramentos. Agora, já imagina, vem outro presidente que não tem nada a ver com o cenário atual, aí vai montar uma nova diretoria, vai buscar um outro treinador, vai montar um time. Fica a diretoria e com isso o Tencati e o Juliano Camargo permanecem? Sim, já tem a lista de jogadores que vão permanecer, não são muitos, mas já vai ter uma base de time. Tem o Sub-20 que disputou aí a final do campeonato estadual, então tem garotos de talento por ali. Lembrando agora que o Criciúma só está aguardando o congresso técnico da 2ª divisão, para saber se ela vai ser disputada agora em fevereiro, como quer o Criciúma, para não chocar com a Série B do Campeonato Brasileiro, ou se vai ser disputado habitualmente, como é lá no 2º semestre. Pro Criciúma seria um problema, porque o Criciúma teria que conciliar a 2ª divisão com Série B de Brasileiro. Esse seria o cenário. Mas aí tem que aguardar o congresso técnico.
Tem interação dos nossos telespectadores. O que diz o torcedor, o Alfredo, grande Alfredo Cardoso. Boa tarde, JP. Vitória do Criciúma, prevaleceu o bom senso, agora é trabalhar forte e precisamos também que alguém olhe com atenção e reclame contra os erros que tivemos com a arbitragem. O Alfredo, depois do que a gente viu no jogo da Seleção Brasileira ontem... Meu Deus do céu! Jogo de eliminatórias da Copa do Mundo, depois do que a gente viu ontem... Meio vale tudo foi o negócio, né? O pessoal precisa ter... Não tem maldade, tem ruindade. Os caras são ruins, troca o Gaciba pelo fulano, não interessa, os caras olham o lance... Qual é o medo que o árbitro lá na Argentina, em São Juan, lá, tem, né? Estamos saindo do Criciúma, de dar uma aberração daquela, medo da torcida? João, olha só, isso é comprovado cientificamente. Se tem 30 mil pessoas num ambiente torcendo para uma coisa em uma direção, você como ser humano lá dentro, você é influenciado. Obrigado, Renato. Um abraço. Renato Sebensati, falando aqui, trazendo as informações do Criciúma.